da atuação de uns pseudo-covens que eu tenho visto por aí, que tem me deixado assim muito preocupada enquanto sacerdotisa. Eu até escrevi um post no meu Face sobre isso. É um post público, então todo mundo é só acessar meu Face para ler. Porque eu tenho recebido muitos e-mails. Mas quando eu digo muitos, é uma quantidade realmente grande. E muitas mensagens nas minhas páginas do Face, do SOS Wicca, da página Nossa Ser, com pessoas com o mesmo tipo de apelo, que é me ajuda porque eu faço parte de um coven, mas eu não tenho nenhum tipo de auxílio. As pessoas estão perdidas, completamente perdidas. Aí eu pergunto, mas como assim? Porque o coven tem que ser um grupo de apoio físico, psicológico, ritualístico, conectado. E todas as pessoas me dizem a mesma coisa. Mas é que o meu coven é só virtual. A gente só se fala pelo Face ou pelo WhatsApp. Ou então a gente se vê muito pouco. Tipo, muito pouco mesmo. Então não tem uma segurança no que eu vou fazer, se eu tô praticando certo. Eu não me sinto seguro, não sei se eu tô aprendendo o que eu deveria. As pessoas ficam inseguras na prática de abrir um círculo. E num coven não é para existir esse tipo de insegurança com algo tão corriqueiro. Aí fica o que eu chamo de pseudo-coven. Porque no meu humilde entendimento de sacerdotisa, um coven tem que ser físico, gente. Se você falar que você participa de algo virtual, ok. Mas não se chama coven, se chama grupo no Facebook e grupo no WhatsApp. Não é um coven. Um coven tem que estar presente fisicamente, para que vocês possam trocar experiências, trocar energias físicas mesmo, para que vocês possam estudar juntos, sabe, trocar ideias juntos, ritualizar juntos, sabás, esbás, né, abrir círculos juntos. E até onde eu sei, um coven tem que ter um sacerdote ou uma sacerdotisa, ou ambos, para direcionar os demais membros. Existe toda uma hierarquia dentro de um coven. Você não junta simplesmente 5 amigos e somos um coven. É preciso ter um sacerdote, é preciso ter um iniciado, pelo menos de primeiro grau, para que possa conduzir os ritos, para que possa conduzir os membros mais novos. Eu me pergunto que tipo de sacerdote é este que faz um grupo, na verdade, chama de coven, de forma virtual. Não, gente, não tem isso. Então você que está participando de algo parecido e acha que isso é um coven, não é. Isso é um grupo, tá? Isso é um grupo de pessoas que se falam no Face e no WhatsApp, como existem grupos para todas as coisas. Mas isso não é um coven, tá? Eu, quando eu tinha um grupo no Face, era um grupo no Face, com muitas pessoas. Eu auxiliava, eu dava dicas, eu ensinava no grupo, mas nunca chamei isso de coven. Porque não era físico, porque nós não estávamos conectados de uma forma física, pessoal, íntima, como um coven deve ser. Você pode sim trocar experiências, energias, fazer meditações programadas com pessoas à distância sim, mas você não pode chamar isso de coven. Coven tem que ter uma ritualística, tem uma hierarquia, tem um propósito, tá? Tem um começo, meio e fim. Se você for procurar definição de coven
na internet, você vai ver toda a hierarquia, existe todo um tipo já estipulado de ritualística, o que você deve esperar de cada membro, cada um tem a sua atividade, a sua responsabilidade dentro do corpo, tá? E ninguém se sente perdido e inseguro, principalmente, porque isso é o contrário do que deve haver no coaching, né? O coaching tem que te passar segurança, tem que te passar ensinamento. Então, vocês podem fazer parte de um grupo, mas isso não é um coaching. As pessoas têm muita mania de querer estar integradas em um coven, e aí abrem um coven, entendeu? Colocam as pessoas no grupo e ok, estamos num coven, somos um coven. Como se isso denotasse que você faz parte do mundo mágico e agora você está integrado. Não, gente, você tem que ser iniciado. Pelo menos tem que haver um sacerdote de primeiro grau, iniciado de primeiro grau. Tem que ter. Para poder conduzir os outros, para poder conduzir os ritos. Ah, mas não é uma democracia? Sim, mas você precisa ensinar as pessoas, então. Aí vocês vão revezando nos ritos, cada um vai aprendendo, mas precisa ter alguém direcionando. Não é assim. Simplesmente eu abro um coven no WhatsApp, isso não existe. Está se banalizando muito uma religião que é séria, extremamente antiga, falando da bruxaria como um todo. A Wicca foi traduzida recentemente, mas as nossas raízes são muito, muito antes, inclusive, do cristianismo. Então a gente está se banalizando uma coisa muito séria. E eu fico preocupada com essas pessoas que acham que estão no coven e se sentem perdidas e vêm até a mim para perguntar, para pedir auxílio, porque não sabem o que está acontecendo, porque tem medo de abrir um círculo, tem medo de fazer alguma coisa errada, e estão certas, porque se você não tem contato com as pessoas, você não tem um estudo, fica difícil. Então, muito mais vale, e escutem bem, muito mais vale você ser um praticante solitário, acompanhado ou não, por um curso online, por um sacerdote, mas tendo a didática, os livros, o estudo, as pesquisas, as práticas, entendeu? Fazendo o seu passo a passo, no seu tempo, do que você fazer parte de um pseudo-coven, que na verdade nada mais é do que um grupo virtual, e não saber nada e ficar perdido, entendeu? Ser um praticante solitário não tem nada de errado. Você não está desintegrado do núcleo wiccaniano porque você pratica sozinho, estuda sozinho. Se você pratica sozinho, estuda sozinho de uma forma que você consiga se conectar e que você consiga estar seguro, é muito melhor do que ter um pseudo-coven, onde você se sente completamente desamparado. Aí sim você está completamente desintegrado do mundo mágico, porque você mesmo não sabe se será que eu faço ou não faço parte. As pessoas ficam inseguras, não tem ninguém para dar uma diretriz. Então, gente, se você é alguém que está conduzindo isso, para. Tenta achar alguém na sua cidade. Ah, mas na minha cidade não tem ninguém, na minha cidade todo mundo é cristão, aqui não se acha ninguém. Então, bora ser um praticante solitário. Tenha grupos de apoio e tal, mas não chame isso de coven, tá? Não chame isso de coven porque você vai dar a impressão para quem está chegando de que é uma coisa segura, de que é uma coisa correta, e não é. Pratique de forma solitária, tenha amigos virtuais e tal para trocar experiências, mas sabendo o que é o que. E se você entra num coven desses, não entre, já sabe que isso não existe. Isso é um grupo. Se você quer um grupo, existem grupos muito melhores, denominados realmente grupos de estudo, tanto no Face quanto no WhatsApp. Do SOS não existe mais nenhum grupo por enquanto, mas existem ótimos grupos corretamente denominados grupos que ensinam, que tiram dúvidas e que trocam experiências. E você pratique solitariamente, você estuda solitariamente ou procura um curso online. Existem vários, não só os meus, entendeu?
Então, é uma garantia, uma segurança muito maior que você vai ter do que você se sentir totalmente perdido e não saber exatamente o que significa um coven. Um coven não é isso. Um coven é reunião de pessoas fisicamente que se encontram pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias, com certeza em todos os sabás, ou pelo menos uma vez por mês no spa e depois no sabás, mas tem contato físico, tem contato mais próximo, conseguem se falar e se encontram, e se veem, e se tocam, se abraçam, trocam energias, se cuidam um do outro. E tem que ter uma hierarquia, tem que ter um sacerdote aí, gente, uma sacerdotisa, entendeu? Pelo menos um iniciado de primeiro grau, para poder acompanhar os membros mais novos, tá? É uma democracia? É uma igualdade? Mas tem coisas que alguém precisa saber um pouco mais para te instruir, senão é todo mundo correndo em volta do próprio rabo, não adianta, né? Então fica o meu desejo de que essa conotação errada de coven seja aí arrumada, reformulada, e que vocês possam começar a estudar de forma mesmo solitária ou com cursos online, ou pelo menos ter um apoio de um grupo mais sério, né, de estudo esotérico. Existem vários no Face, e que vocês possam não se desesperar tanto. Podem mandar e-mail, podem mandar mensagem nas páginas. Eu vou ajudar e vou dizer isso que eu estou dizendo e vou aconselhar da melhor forma para cada caso. Mas que esse vídeo seja assim uma luz nesse túnel escuro aí que vocês estão se enfiando e que não tem necessidade. Vocês estão criando uma situação que não é necessária. Vocês estão dificultando uma coisa que não é para ser difícil, sem falar da banalização da Wicca, que é uma coisa muito triste, que é uma coisa desrespeitosa, e isso atinge a todos como comunidade, entendeu? É tão difícil a gente conseguir o respeito de alguém para falar da Wicca, e muito mais quando vocês começam a banalizar as coisas assim. Tá? Então fica a dica dessa série, o desejo de que isso comece a ser reestruturado, tá bom? Um super beijo pra vocês e bless you. Tchau!